Muito boa noite, senhoras e senhores. Excelente noite para todos vocês. É sempre um prazer estar aqui com você. Para você que está chegando agora, deixe o seu boa noite para eu saber se todos vocês estão recebendo a transmissão. Curta esse vídeo, essa transmissão. Envie essa live para aquele seu amigo que você sabe que deveria estar aqui e que não está aqui. E seja muito bem-vindo. Para você que vai assistir depois, porque essa live vai ficar disponível até o próximo domingo, também seja muito bem-vindo. Acelere aí 2 minutos da transmissão, que é o tempo de eu receber a galera, dar boa noite a todos, para a gente começar. Então, muito boa noite a Lara, boa noite Mari, boa noite Leonardo, boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos à nossa terceira live da série UTI Emocional. Nós falamos sobre dependência emocional na nossa primeira live, que está fixada no perfil. Nós também falamos sobre a diferença de relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos. Também está fixada no perfil. E hoje nós vamos falar sobre repetições de padrão. Por que vocês repetem padrões tóxicos? Por que vocês repetem padrões ruins? O que falta para conseguir mudar e quebrar esse ciclo incompleto dessas repetições de padrão, e o que você pode fazer de maneira prática para não repetir essas mesmas histórias. Infelizmente, a repetição de padrão, ela sempre vai te colocar num lugar delicado. E qual que é o lugar delicado, Bolívia? Você vai se relacionar com a mesma pessoa em corpos diferentes. Né? Ela pode não ser a mesma pessoa com CEP, ela pode não ser a mesma pessoa com nome, mas ela vai trazer as mesmas características, e isso não é problema dela, isso é problema seu. Para a gente começar, eu quero que você escreva, né? Isso é problema meu. Todos vocês escrevam. Boa noite, Dani. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Thaís. Estamos juntos. Eu quero que você escreva nos comentários. Isso é problema meu. Problema meu. O poder da responsabilidade. O poder de se tornar responsável pelos seus atos, pelas suas decisões, pelas suas escolhas. O poder de não delegar as culpas, não é verdade? De não colocar nas costas das outras pessoas aquilo que depende de você. E a partir desse momento, tomar decisões que mudem o rumo da sua vida. Claro que, em primeiro lugar, a sua vida emocional. E a partir da sua vida emocional, a sua vida pessoal, a sua vida financeira, a sua autoestima, o seu alto valor, o valor que você tem e sabe que você tem, até a sua melhor versão, certo? Eu acredito que toda a construção, ela acontece por etapas. Quem aqui é aluno MMV, lá no MMV, que é o meu curso, que não está disponível, eu abri ele uma única vez, então você não vai conseguir comprar. Se você comprar pirata, você está cometendo um crime. E todos que estão aqui, que foram alunos, que são alunos MMV, no primeiro módulo do MMV tem uma aula chamada Construção. E qual que é a ideia da construção? Presta muita atenção nisso que eu vou falar para você. Todos nós, eu, você, todos nós vivemos a nossa vida buscando construir as coisas. Construir relacionamentos, construir uma vida de sucesso, construir uma família, construir um legado. Só que é interessante entender que antes da construção em si, existe um processo de desconstrução. Para que você erga edifícios, para que você possa edificar coisas novas, tem coisa que você tem que demolir. Tem coisa que você precisa limpar. Tem coisa que você precisa tirar daquele lugar. E a partir do momento em que você toma a decisão de limpar o terreno, de tirar o entulho, de tirar a bagunça, de retirar as coisas velhas que estão na sua vida e que estão te atrapalhando, você está pronto para recomeçar a construir uma nova versão. Perceba que a maioria de nós, na nossa casa, temos um quarto da bagunça, não é assim? E se você parar para analisar e entender um pouco, muitas das coisas que estão no quarto da bagunça não deveriam nem estar no quarto da bagunça, deveriam estar no lixo. Ou você deveria dar para outra pessoa. Por quê, Boris? Porque existem coisas que não servem mais para você. Existem coisas que não combinam mais com você. Existem coisas que foram boas sim em uma época, mas essa época passou, você é uma outra pessoa, as coisas mudaram. E a partir desse momento é necessário entender, abraçar e viver o novo. E todos vocês que estão aqui essa noite têm a oportunidade
de viver algo novo. Tem a oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar e vai mudar o decorrer da sua vida. Ao longo de todos esses anos, trabalhando com inteligência emocional, escrevendo em larga escala sobre relacionamentos, sobre desenvolvimento pessoal, nós alcançamos mais de milhões de pessoas. E a minha maior alegria não é saber que eu tenho uma conta relevante. Minha maior alegria não é saber que o meu nome é uma referência em um aspecto. Minha maior alegria não é textos virais, não é ter recurso, não é ter muito dinheiro. Minha maior alegria é saber que essas pessoas que passaram por aqui, que estão aqui, conseguiram mudar a sua vida. Porque perceba uma coisa, isso daqui eu vou contar para você, raramente eu conto isso daqui numa live, então presta muita atenção para você que está chegando agora. A maior vitória de uma pessoa transformada não é só a pessoa transformada, certo? Então, Bunhas, qual que é a maior vitória? A pessoa foi transformada, essa é a maior alegria? A maior alegria é a consequência, é o impacto do ecossistema que essa pessoa transformada vai causar. Para você que precisa entender isso melhor, eu sugiro que você assista a nossa segunda live, Relacionamentos Tóxicos e Relacionamentos Abusivos, que está disponível fixado no link do meu perfil. O impacto que uma pessoa causa na vida das pessoas próximas gera nessas outras vidas outros impactos. Chamamos isso de efeito onda. Aquilo que atinge você, atinge outras pessoas de maneira indireta. E essas outras pessoas vão atingir outras pessoas. E aí você vai entender por que talvez, agora sim, você repita padrões. E aí você vai entender o porquê que você escolhe pessoas que não são saudáveis na sua vida. E eu quero trazer uma palavra, em primeiro lugar, para curar essa crença, esse pensamento de culpa, de vítima, de mágoa, de remorso, na qual você acredita que esses relacionamentos ruins, eles acontecem porque você não nasceu para ser feliz. Pô, Marcos, eu nasci para não ser feliz. E eu nasci para não ser feliz. E eu vivi vendo os meus pais não darem certo, meus amigos não darem certo, os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha família, os meus amigos. Então chegou um momento que eu aceitei aquilo e falei assim, bom, é todo mundo assim, e eu desisti. Me cansei. Eu quero dizer uma coisa a você. Você não é culpado disso. Isso é um efeito onda, foram consequências que atingiram, sim, os seus pais, e através deles atingiram você, e muitos que estão aqui estão atingindo os seus filhos. Eu vou falar uma coisa pela primeira vez, e essas lives, elas são especiais, por quê? O conteúdo, né, que nós trazemos aqui para essa live, além de ser um conteúdo extremamente refinado, especial, essas 4 lives que eu vou fazer aqui, e a única aula, né, são 5 episódios. Nós vamos ter 4 aulas aqui e uma aula fechada para membros. Ontem nós tivemos mais de 50 novos alunos da comunidade Faixa Branca, que clicaram no link do perfil e se tornaram alunos. Eu quero dizer a você, seja muito bem-vindo à comunidade Faixa Branca. Todos vocês, alunos Faixa Branca, vão participar da nossa aula exclusiva que vai ser no próximo domingo agora, às 8 horas da noite. Eu quero dizer uma coisa. Quando eu era criança, as referências que eu tinha, emocionais e afetivas, não eram tão saudáveis. Não eram tão saudáveis. Então eu vivi e vi um relacionamento onde os meus pais, eles não se amavam profundamente. E eu lembro, conversando, né, através, obviamente, da terapia, através desse cuidado, através desse autotrabalho que nós precisamos desenvolver diariamente, eu comecei a desbloquear muitas memórias. E uma dessas memórias eu desbloqueei ontem, quando eu estava deitado na cama. Então eu estava deitado na cama, né, com a minha esposa, com a minha filhinha dormindo. Minha filhinha tem 2 aninhos, ela dorme com a gente. E aí nós ficamos conversando até tarde da noite. E conversando, ela pegou no sono. E aí eu olhei para o teto, né, e comecei a lembrar quando eu era criança. E eu dormia no quarto do lado dos meus pais. Meu pai dormia no quarto com a minha mãe, e no quarto do lado eu dormia com meu irmão. E eu lembro que às vezes eu escutava eles conversando. E eu ficava muito feliz quando eu escutava eles dando risada. Porque na maioria das vezes eu escutava eles discutindo.
E pra gente que é criança, a gente entende as coisas. Nós entendemos as coisas. E eu lembro que eu ficava tão mal porque eles estavam brigando e eu tentava arrumar uma maneira de chegar no meu pai e falar assim: pai, não faça isso. Mãe, não faça isso. E infelizmente isso é passado pra gente. No desenvolvimento da nossa personalidade, da nossa estrutura, da nossa cognição, da maneira como nós vamos nos relacionar. Então a gente cresce e a tendência é que nós vamos repetir isso daí. A coisa positiva, eu sei que a essa altura você deve estar muito preocupado, porque talvez você fale, pô, Bulhões, então eu estou muito mal, porque se eu repetir os padrões dos relacionamentos dos meus pais, minha vida acabou, não é assim? Mas eu quero dizer uma coisa a você, sempre existe uma pessoa que quebra a linha de pobreza da família. Sempre existe uma pessoa que quebra a linha de sofrimento da família. Sempre existe uma pessoa que quebra a linha de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos. Sempre existe uma pessoa que ela tem o poder de ressignificar toda uma estrutura, todo um ecossistema familiar que até então foi negativo. Percebe? E desde criança eu vi minha família em momentos complicados. Eu vi minha família em momentos complicados emocionais, em momentos complicados financeiros. E eu sabia que em um momento eu não queria tomar aquela decisão. E graças a Deus, através da graça poderosa, Deus ele nos dá a oportunidade de ressignificar esses padrões. E você fala assim, pô, Bruno, então como é que eu consigo fazer isso? Em primeiro lugar, tomando decisões diferentes. Para você que está chegando agora e a partir desse momento, eu peço que você preste muita atenção nessa live. Eu peço que você, se você tiver um caderno, seu iPad, celular por aí, anote tudo isso que eu vou falar para você. Foca nesse conteúdo. E a partir desse momento eu tenho certeza que uma porta vai se abrir para que você ressignifique a sua vida, para que você quebre essa linha de sofrimento, essa linha de pobreza, para que você viva uma nova versão. E essa nova versão alcance as pessoas que estão perto de você, para que a partir desse momento uma família curada talvez surja de você. Porque claro, eu sei que você, assim como eu, não pode ter vindo de uma família estruturada. Mas eu quero dizer a você que uma família estruturada, uma família abençoada, uma família próspera, uma família feliz virá de você. Nós não somos aquilo que a vida fez conosco. Nós somos aquilo que nós decidimos fazer com aquilo que a vida fez com a gente. Então presta muita atenção. Repetição de padrão é um ato consciente ou inconsciente de uma postura emocional, mental, afetiva, de crenças e valores que nós projetamos na nossa vida. O problema é que nós criamos essa identidade de indivíduo, as nossas crenças, a nossa personalidade, os nossos valores, os nossos desejos desde a nossa infância. E eu sei que muitos de vocês aqui, na infância de vocês, as referências emocionais que vocês tiveram não foram as melhores. Meu Deus, como é que você consegue definir isso com tanta clareza? Parece que você me conhece, galera, não é que eu te conheço, certo? E inclusive, talvez não possa conhecê-lo pessoalmente, mas todo estudo que eu e a minha equipe fazemos através de vocês é para conseguir mapear e detalhar não apenas as dores, os traumas, mas principalmente o comportamento coletivo que vocês trazem para nós. E a partir disso, desenhar de fato um perfil e trazer para você a solução, o método, as práticas para conseguir romper essas dores, ressignificar esses traumas e conseguir ir adiante na sua vida. Então eu sei que muitos de vocês, e para ser muito mais preciso, 93% das pessoas que estão aqui na live e 75% das pessoas que me seguem, na infância de vocês tiveram péssimos exemplos emocionais. Então eu quero deixar o meu alerta de gatilho. Eu quero inclusive que todo mundo comente aí. Alerta de gatilho. Escreva aí, alerta de gatilho. Quero mandar um grande beijo pro meu mano Rafa. Rafa, tamo junto. Quero mandar um grande abraço pro Daniel Ribeiro. Tamo junto, Dani. Um grande abraço para você, meu querido. Escreva aí nos comentários, alerta de gatilho. Por que alerta de gatilho, Deus? Porque a partir desse momento eu não vou me responsabilizar, ok? Eu tô brincando, né? Eu sei que existem pontos que nós vamos tocar que vai doer, que vai chorar, que vai machucar. Mas eu prometo a você que até o final dessa jornada nós estaremos juntos. Então foca em mim, presta muita atenção
e vamos começar. Eu quero primeiro falar daquela menina que cresceu e viu o pai desprezando a mãe. Esse desprezo, ele envolve, em primeira escala, a falta de carinho, a falta de cuidado, a falta de comunicação, a falta de fidelidade, a falta de lealdade. E você, querida criança, enxergou seu pai indo beber, saindo com os amigos e não cuidando da sua mãe. E o problema é que você via a sua mãe, que não tinha recurso emocional, há muitos anos atrás, que não tinha acesso aos conteúdos que nós temos, às terapias que hoje são disponíveis, aos livros que hoje nós temos, aos cursos que estão disponíveis para nós nesse momento. Você viu a sua mãe aceitando aquilo. E além de ver a sua mãe aceitando aquilo, presta muita atenção, de maneira inconsciente, você foi aprendendo que aquilo era o certo. E você foi desenvolvendo uma crença de que aquela era a maneira certa de se relacionar. Então, quando foi a sua vez, você não escolheu as pessoas por conta das características básicas ou por conta de um padrão saudável. Alguém que valorizasse, respeitasse, amasse, cuidasse, não. Você escolheu alguém que, de alguma maneira, de maneira consciente ou inconsciente, lembrasse o seu pai. E por que, Boninhos, que a gente escolhe pessoas que parecem com o pai ou com a mãe? Psicanálise. E se eu fosse trazer um conteúdo desse para cá, a gente ia precisar de uma semana. Mas é importante frisar que a partir do momento em que você toma a decisão de se relacionar com alguém, essa decisão não é apenas racional. Essa decisão é muito mais emocional. E aí está a pergunta: o que governa os seus sentimentos? O que governa as suas emoções? Quando os nossos traumas eles não foram curados, quando as nossas dores não foram saradas, nós seremos governados ou pelos nossos traumas, ou pelos nossos medos, ou pela nossa ambição. O problema é que, naturalmente, a essa altura você não foi ensinado e ensinada a ter ambição. Então você é governado pelos seus medos, pelos seus traumas, pelas suas inseguranças. E dentro dessas crenças existe a crença de pertencer a alguém. Por que, Bulhões? Porque você viu a sua mãe tentando, mantendo, lutando para pertencer a um relacionamento. E agora você escolhe um cara, você escolhe uma pessoa, você escolhe uma mulher, porque você precisa ter alguém que a sua vida tenha sentido. E aí você fala, não, agora que eu tenho alguém do meu lado, eu preciso ter alguém para eu ser feliz. E você vai se relacionar. E quando você se relaciona, você traz para a sua vida pessoas que lembrem esse comportamento. E aí você escolhe um cara que é ausente. Você escolhe uma mulher que te despreza. Você escolhe pessoas que não te levam a sério. E se você perguntar pra mim, caraca, Bulhões, como é que eu resolvo isso? Primeiro pensa, o que começa a acontecer na sua vida? Talvez você nunca tenha reparado, mas se você analisar um pouco, parece que você está revivendo aquilo que a sua mãe viveu lá atrás. Sua mãe ia dormir com você e o seu pai estava no bar. Aí agora seu marido ele não vai pro bar, bebe cachaça até cair, mas ele vai no barzinho, não é assim? Às vezes ele vai pra balada. Aí você fica sabendo, aí ele vem, chega, pede perdão, culpa, aí você vai lá e perdoa. Por quê? Porque você aprendeu. E você não aprendeu por tese, certo? Você não aprendeu por teoria. Você não aprendeu por método. Você aprendeu por prática, você viu. Há uma frase de um escritor que eu gosto muito, de um escritor francês chamado François La Rochefoucauld. E ele diz que não há nada tão contagioso quanto o exemplo. E o exemplo contagia. E o péssimo exemplo contagia também. Então, como você aprendeu, por exemplo, que aquela era a maneira de se relacionar, agora você se relaciona daquela maneira. E você tende a trazer para a sua vida pessoas que te desprezam. E você passa a correr atrás dessas pessoas, porque a única maneira de validar quem você é fazendo o que o outro não faz. É amando por dois e sofrendo sozinho. É correndo atrás e não lado a lado. É se humilhando e não lutando com o outro. Bulhões, você não vai falar da minha história? Eu vou falar agora. Vou falar agora.
Talvez o seu problema não foi o pai ausente. Talvez o seu problema foi o pai abusivo. A mãe tóxica. E para muitos casos, a mãe tóxica que até hoje se envolve na sua vida, não é verdade? Sabota suas relações. E aí você passou a escolher mulheres tóxicas também. E aí você passou a escolher homens tóxicos também. E aí você desenvolveu a primeira síndrome do trauma, que envolve dor, sofrimento, abuso e afeto, que é a síndrome de Estocolmo. Caso que ficou extremamente conhecido quando um dos assaltantes da cidade de Estocolmo manteve as vítimas e os reféns presos em um assalto. E de maneira muito curiosa, essas vítimas, e uma em específico, desenvolveu por ele uma paixão. E você fala assim, como assim, Bulhões? A menina era refém e ela ela se apaixonou pelo cara? Exatamente. Mas por que isso aconteceu? Eu te explico agora. Porque o abusador, ou a abusadora, a pessoa tóxica, ela tem o poder de te causar muito dano, muito mal. Inclusive, isso é uma tática oculta de guerra. Faça o mal de uma vez e faça o bem aos poucos. Porque o mal de uma vez, o abuso de uma vez, o trauma de uma vez, a traição de uma vez, a agressão de uma vez, ela neutraliza. Não é assim? E quando você faz o bem aos poucos, você desenvolve nesse bem uma dependência. E aí você vai se tornando dependente do bem. Isso, inclusive, é uma frase de um livro de guerra chamado A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Isso é interessante porque, quando aplicado em relacionamentos abusivos, você se torna refém emocional, afetivo e financeiro do abusador, do tirano. E quando você teve esse exemplo em casa, você acredita que amar o tirano é a única maneira de você se proteger dele. Eu vou ser muito boa para ele não me machucar. Eu vou ser o melhor para ela não me ferir. Porque o fato dele não me ferir já é uma prova de amor, porque ele tem poder para isso. E era exatamente o que aconteceu na síndrome de Estocolmo. Homens fortemente armados que tinham o poder de destruir os seus reféns, as suas vítimas. E as vítimas olhavam para aquilo ali e diziam assim, eu preciso fazer alguma coisa para não ser morta. Enquanto o cara simplesmente não fazia o mal, eles acreditavam que aquilo era uma maneira dele demonstrar afeto. Porque dentro dos relacionamentos tóxicos, das relações abusivas e desiguais, o simples fato da pessoa não te machucar já é motivo suficiente para você acreditar que ela está fazendo o seu melhor. E eu sei o que é isso. Durante muitos anos, o meu irmão ele foi envolvido com drogas, dependência química e crime. E não foi nada fácil. Sofrer isso, suportar essas coisas. Eu lembro que nós íamos dormir e era uma memória muito dolorosa. Porque nós íamos dormir e nós dormíamos com muito medo de alguém bater na porta, de ser que meu irmão morreu, né? Porque os amigos do meu irmão iam morrendo. Iam fazer um assalto, a polícia matava o menino e aí vinham as notícias. E uma vez eu reparei, eu olhei aquilo e falei assim, caramba, você já percebeu que ele, meu irmão, que ele nunca fez, naquele momento ele nunca fez algo bom pra gente? Que os melhores momentos que a gente teve com ele era simplesmente quando ele não estava roubando, não estava drogado, não estava roubando aqui em casa, não estava roubando alguém. E eu olhei para aquilo e falei assim, cara, isso daí é extremamente tóxico. Graças a Deus hoje ele vive uma nova vida, uma vida transformada. Mas eu sei como é difícil, como é doloroso você depender da boa vontade de alguém não lhe machucar. Eu sei o quanto é complicado você depender de alguém não te ferir. E o simples fato dessa pessoa não fazer doer já é um motivo para você comemorar e dizer assim, não, pelo menos ela não me feriu. E você é levado a buscar pessoas que têm o potencial de te machucar. E você é levada a amar essas pessoas para que elas não te machuquem. E qual que é o problema, Bulhões? É que quando elas te machucam,
Basta elas pedirem desculpas para que você aceite novamente. E o problema é que quando elas te ferem, você sempre vai conseguir perdoar. Por quê? Porque infelizmente você não aprendeu a deixar partir, a seguir em frente, a se desprender. Porque a certa altura dessas relações, você nem sabe o que é viver sem sofrimento. Marcos, e a minha história? Você vai contar? Vou contar a sua história agora. De maneira muito curiosa, muitas pessoas que cresceram vendo o pai ou a mãe cuidarem de alguém, seja a nível de saúde, né? Seu pai era doente, sua mãe cuidava do seu pai, ou do seu avô, ou de alguém, ou a nível emocional, sua mãe sempre tinha que cuidar das irresponsabilidades do seu pai, ou vice-versa. Você desenvolveu aquilo que nós chamamos de síndrome da enfermeira. Escreva aí nos comentários, síndrome da enfermeira. E o que é a síndrome da enfermeira, mulheres? De maneira simbólica, o seu posicionamento à frente das suas relações é tal e qual a de um enfermeiro ou de uma enfermeira. E assim como um enfermeiro e assim como uma enfermeira, você busca se relacionar com pessoas que precisam de cuidados. Cuidados financeiros, cuidados emocionais, cuidados afetivos. E você sempre busca trazer para você pessoas machucadas. Faça uma análise das últimas 3 pessoas que você se envolveu, seja relacionamento ou apenas um affair. Quantas essas pessoas estavam saudáveis emocionalmente? Existem mulheres que veem caras totalmente descompromissados, problemáticos, etc. e escolhem ele. Existem caras que veem a mulher toda endividada, sem nada a agregar em vários aspectos, e ele olha e fala, não é ela. Por quê? Porque o desejo que você tem não é apenas o desejo de fazer parte de um relacionamento. É desejo de curar aquela pessoa. E eu quero que você me pergunte, por quê? Responda. Pergunta agora que eu vou lhe responder. O motivo da repetição desse padrão. Embora você fique chocado, isso daqui vai virar uma chave na sua cabeça. Pergunte por quê. Certo. É porque você sempre tenta fazer para os outros o que faltou para você. A tentativa de salvar as outras pessoas é uma declaração clara de que você precisa ser salvo, de que você precisa ser salva. A tentativa clara de resolver o problema de todo mundo. É uma prática de que quando você precisou de alguém, você não teve ninguém do seu lado. E você tenta fazer pelos outros o que nunca fizeram por você. Pô, Ebulinos, mas isso não é bom a gente fazer pelas outras pessoas o que não fizeram por nós? Não, se você não fez por você antes de fazer pelas outras pessoas. É que sabe o que é complicado? É porque é muito mais fácil fazer pelos outros do que fazer por si só. Já percebeu? Para você olhar nos olhos de alguém, o que você precisa? Apenas mirar o seu rosto ou focar a sua visão, não é assim? E para você olhar para os seus olhos, o que você precisa? De um espelho, de um celular, de um reflexo. Você não tem capacidade de olhar para si mesmo sem recursos. E olha só que coisa interessante, você nunca vai olhar o seu rosto de verdade. Como diz o Pequeno Príncipe, e há uma live belíssima do Pequeno Príncipe na comunidade para os alunos, é muito mais difícil julgar a si mesmo do que as outras pessoas. Existe uma segunda crença no problema da síndrome da enfermeira ou do enfermeiro. É porque você acredita que cuidando dessas pessoas, elas vão ficar. Por gratidão. Pô, se eu ajudar ela a se formar,
ela vai conseguir. Eu atendi um cliente e ele era executivo de uma multinacional. Por questões éticas, obviamente, não vou falar o nome da empresa, mas nós fizemos um trabalho de 2 meses. E ele, durante o nosso trabalho, ele falou pra mim, eu me apaixonei por ela era mais nova do que eu, e eu comecei a ajudá-la com aquilo que eu tinha. E eu fui efetivado e tinha mais recurso, e eu paguei a faculdade dela, ela se formou. Na época que ela estava na faculdade, era muito difícil ela ir para a faculdade, voltar para casa, ir para a faculdade, voltar para casa. E eu falei assim para ela, busca um apartamento e eu vou ajudar você. Ela buscou um apartamento, eu comprei o apartamento para ela. Ela se formou, começou a morar sozinha. E com 3 meses que ela havia se formado, ela mudou comigo, completamente. Ficou distante, ficou fria. E depois de 6 anos de relacionamento, foi a primeira vez que eu vi ela daquele jeito comigo. E eu tentei entender o porquê, e ela não conseguia, e ela começou a ser rude, ela começou a se esquivar, ela começou a negligenciar o tempo comigo. E ela dizia, não precisa vir me ver hoje não. E eu comecei a falar, o que está acontecendo de errado? E eu lembro que quando ele trouxe para mim essa dor, eu falei para ele, assim, amigo, em primeiro lugar, não se sinta um otário, tá bom? O erro não é fracasso, erro é tentativa. E se você errou tentando fazer o bem por alguém, tá tudo certo. Se perdoa, entenda que foi erro e faça melhor por você. E em segundo lugar, você não é o primeiro a passar por isso. Eu conheço pessoas que pagaram faculdade, conheço pessoas que deram carro, conheço pessoas que deram a vida, conheço pessoas que fizeram de tudo por alguém, na esperança dessa pessoa, por gratidão, decidir ficar. E no final essas pessoas não ficaram. Porque o maior problema dessa repetição de padrão, da síndrome do enfermeiro, da síndrome da enfermeira, é que... E quem é enfermeiro aqui? Quem é enfermeira? Levanta a mão. Vocês vão entender isso agora. Isso daqui vai chocar você. Isso daqui vai quebrar a tua cabeça. Isso daqui vai ser um impacto, uma bomba que vai explodir. Mas eu garanto a você que desses escombros, você vai limpar muita coisa, você vai se levantar muito mais forte. Quem aqui é enfermeiro? Ala é enfermeira, Mima é enfermeira, Bela é enfermeira. No estágio que eu fiz na Uninove, eu fiz um estágio de 2 anos na Uninove. Dava aulas de oficina. E eu tive o privilégio, de ter 10 turmas. 10 turmas de enfermagem. E essas minhas alunas me acompanham até hoje. Na época eu dizia para elas, assim, vai chegar um momento que vocês só vão me ver pela tela. Valoriza a aula agora, que depois vocês vão ter que pagar. E ela falou assim, será? Aí agora, entendeu? Mas olha só. Todas vocês que são enfermeiras aqui, você que é enfermeiro aqui, você que é socorrista aqui, você que é médico aqui, você que é doutor, você que trabalha na área da saúde, presta atenção. Quando o paciente... ele vem machucado, ferido, quando ele vem em estado grave, ele recebe o tratamento, você cuida do cara. Quando ele fica bem, o que acontece com esse cara? Ele recebe alta. O problema da síndrome da enfermeira é que quando o cara tá bem e curado, ele vai embora. O problema da síndrome do enfermeiro é que quando a mulher tá bem, tá perfeita, autoestima boa, nananana, ela se dá alta. Porque quando você tenta ser bom demais pro outro, o outro não vê você como parceiro. Ele vê você como uma escada. Ele vai pisar para sair desse lugar. Não estou dizendo que não é saudável fazer o melhor para outra pessoa, não. Mas eu quero te ensinar 2 coisas aqui. Em primeiro lugar, se uma pessoa está machucada, está destruída, a chance dela ter chegado ali por méritos próprios é muito grande. Tem um livro aqui. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui para mostrar para vocês.
Ele não tá fácil aqui, mas depois eu vou postar no grupo de alunos, vou postar esse livro aqui. O nome desse livro é As 48 Leis do Poder. Há uma lei que diz o seguinte, presta atenção. Evite o infeliz e o azarado. Por que, Bulhões? Porque o infeliz e o azarado, ele não é infeliz e azarado por acaso. Quando você conhece um cara que ele bota a culpa em todas as ex-namoradas que ele teve, quando você conhece uma menina que ela fala mal de todos os ex-namorados que ela teve, quando você conhece uma pessoa que tá quebrada financeiramente, emocionalmente, ela não chegou ali por acaso. Existe uma responsabilidade ali. E o problema é que esse comportamento, ele é contagioso. E a chance dessa pessoa te contaminar é muito grande. Então, em primeiro lugar, busque pessoas que estejam saudáveis emocionalmente. Certo? Busquem pessoas que estejam saudáveis psicologicamente. Relacionamento não é reabilitação. E em segundo lugar, tudo que você tentar fazer para alguém antes, faça por você. Sabe o que é engraçado? É que para 99% das pessoas que estão aqui, é muito mais fácil você comprar um buquê de rosas para alguém, comprar uma caixa de chocolate, um tênis, um iPhone, o que for para uma pessoa, do que você comprar um livro de desenvolvimento pessoal. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esse livro aqui é para mim, ó, Hiperfoco. Ok? Um livro especializado em produtividade, né, para anular procrastinação. E esse livro aqui revolucionou muita coisa. Dos meus estudos, dos meus negócios, daqui me transformou em uma pessoa extremamente mais produtiva. Se fosse antigamente, entre comprar esse livro que foi R$50, R$60, entre comprar esse livro e gastar R$60 para alguém que eu gostava, eu gastaria R$60 para alguém que eu gostava. Porque comprar o livro talvez me trouxesse uma recompensa, mas ver a pessoa feliz me traria mais recompensa. Eu teria aquela ideia, bom, eu estou fazendo, ela vai ser grata, então ela vai ficar. Eu acredito, sinceramente, que ninguém tem que ficar por gratidão, sabe? Sendo muito sincero. A Vicky perguntou qual é o nome do livro? Hiperfoco. É o livro do Chris Bailey, Hiperfoco. Está disponível no Amazon. Só você pesquisar depois, Hiperfoco. Eu acredito que as pessoas não têm que ficar apenas por gratidão. E eu sei que isso daqui vai chocar muitos de vocês que estão aqui. As pessoas têm que ficar porque elas querem. Vamos supor, você está comigo. Você está comigo. E aí eu decido ficar com você porque eu sou grato a tudo que você já fez. Sou grato aos presentes, sou grato à oportunidade, sou grato ao sexo, sou grato à família, sou grato a tudo isso. Aí eu vou ficar, só que eu vou ficar sem vontade. Entende? Eu quero alguém que fique por vontade. Não é sobre ficar, é sobre querer ficar. Entende? Não é sobre estar do lado, é sobre querer estar do lado. Não é sobre ter uma companhia, é sobre querer ser companhia. Não é sobre estar, é sobre querer estar. Eu quero alguém que fique do meu lado porque quer ficar do meu lado. Entende? E o problema da síndrome do enfermeiro é que você vai tentar, de todas as maneiras, provar aquela pessoa que você é o melhor, quando na verdade ela precisa entender por si só que você é o melhor. Porque no final, essa pessoa vai se dar alta. Infelizmente. Você vai ficar sofrendo e se perguntando por que acabou. Respira. Respira. Escreve nos comentários. Respira. Escreve nos comentários em letra maiúscula. A gente vai fazer um exercício agora de ansiedade. Respirar. Por que, Brunos? Porque a próxima é muito mais pancada. É melhor você apanhar aqui do que lá fora, não é não? Há uma diferença de você apanhar no treino e você apanhar na guerra. Quem sangra no treino não sangra na guerra. Respira. Isso. É isso. Relembrando. Número 1.
nós falamos sobre padrão na nossa live. Eu expliquei a repetição de padrão e como ela acontece. Número 2. Síndrome de Estocolmo. Quando você se apaixona pelo abusador, pela abusadora, pela pessoa tóxica e cria essa dependência. Número 3. Síndrome do enfermeiro. A síndrome da enfermeira. Número 4 agora. O abraço do afogado. Eu já passei por isso, tá? Só a título de introdução aqui. E como doeu? Nossa, na época doeu muito. Você vai entender. Muitos anos atrás, eu fui apaixonado por uma menina que estudou comigo. Contei essa história uma vez na live MMV, se não me engano. Quem é aluno MMV vai refrescar minha memória. Não, e também eu fiz uma live chamada Abraço do Afogado. Eu lembrei agora, né? Só eu preciso dar esse aviso. Eu fiz uma live com o título Abraço do Afogado. Eu fiz uma live com o título A Síndrome do Enfermeiro. E eu fiz uma live com o título Síndrome do Peter Pan. A única que eu não fiz foi a Síndrome do Estocolmo. Todas essas 3 lives estão disponíveis no grupo de alunos da minha comunidade exclusiva, da minha mentoria Faixa Branca. Para você que é aluno, basta você lá no grupo do Telegram pesquisar, ok? A Síndrome de Estocolmo vai aparecer para você, ok? Essa não. A Síndrome da Enfermeira que vai aparecer para você todas essas 3 lives, para que você assista ou baixe offline para você assistir. E para você que ainda não é aluno, basta assim que terminar a live, clicar no link do perfil e escolher o seu plano. Hoje eu liberei apenas 30 vagas para vocês. Ontem entraram 50 alunos. Hoje eu liberei 30 vagas de acesso. Na Síndrome da Enfermeira, existe um problema básico que no abraço do afogado é um pouco pior. O que é, Bulhões? É por que essa pessoa está afogando. E eu vou explicar para você. Eu contei essa história nessa live, agora que eu lembrei. Há muito tempo atrás, eu gostava muito de uma menina. Essa menina foi a minha grande paixão, né, da escola, né, do ensino médio. E tempo passou. A oportunidade que eu tive de me declarar para ela foi péssima, né, porque eu era extremamente, em primeiro lugar, extremamente novo. Eu senti uma coisa agora, eu preciso falar isso. Existem coisas que nós sentimos e quando a gente sente e precisa falar é porque existem muitas pessoas que precisam escutar. Eu acredito que depois do lar, um dos maiores ambientes de criadores de bloqueios, de traumas e de danos emocionais que nós sofremos é a escola. São os bullying, são os desprezos e etc. E na época da minha infância, eu tinha um trauma relacionado também a relacionamento, porque eu não conseguia ficar com ninguém. Todo mundo que eu gostava falava que não gostava de mim, me dava um pé na bunda e etc. Então eu tinha essa sigma comigo, né? Eu me sentia muito derrotado. E eu preciso falar pra você uma coisa que eu senti agora. Não se culpe por isso, porque criança é criança. Eu sei que a gente vive numa sociedade onde estão tentando adultizar as crianças, mas galera, criança é criança. Pô, Bruno, eu não consegui ficar com ninguém na escola, amigo. Eu estava na escola pra brincar e aprender. Não estava lá pra ficar com ninguém, não. Tu se perdoa, tá bom? Foi até melhor pra você. Criança é criança. Precisava falar isso pra alguém. Talvez pra mim, mas precisava falar isso pra alguém também. Agora volta aqui. No dia que eu me declarei pra essa menina, lembro até hoje, foi o último dia de aula do último ano que eu estudei lá. Então era a minha última oportunidade, the last of the last. E todo sem jeito, né, tímido, com vergonha, tinha acho que 14 anos na época, 13 anos na época. Me declarei pra ela. E quando eu me declarei, não tive sucesso nenhum. Ela falou que tava gostando de outra pessoa, tava ficando com outra pessoa. E aí, beleza, eu sei que eu fiquei mal, aquilo ali foi um soco na boca do estômago. Acho que eu fiquei umas 2 semanas assim pra baixo, né? Tentando digerir aquilo ali, porque eu havia criado expectativas. Mas o tempo passou. O tempo passou. E aí, alguns anos depois, nós voltamos a conversar. E quando a gente voltou a conversar, ela vinha, né, de um relacionamento e ela tinha dado um tempo nesse relacionamento, né?
E o tempo é o test drive de solteiro. Dar um tempo é test drive de solteiro. Tá bom? Como assim, Bruno? Quando você dá um tempo com alguém, você está falando assim, eu quero experimentar o que é ser solteiro, e se não der certo, a gente volta. Mas você não acha, então, dar um tempo no relacionamento? Existe uma diferença muito grande entre você querer um tempo e você querer espaço. Eu acredito que sim, quando a relação está sufocando, quando não há saudade, quando, sabe, está desgastando, você precisa de espaço. Mas um tempo um test drive de solteiro, é um vale night. E nesse tempo que eles tinham dado, né, ele tinha pedido um tempo para ela, então ela foi meio que jogada, né, de lado. Nós começamos a conversar e nós saímos. E quando nós saímos, eu tentei promover a melhor experiência que eu podia dentro das condições que eu tinha. Eu lembro que eu levei ela num restaurante, que era o meu preferido, e um lugar que ela nunca tinha ido. Eu lembro que na época eu não dirigia, mas chamei o Uber, né? Levei ela e tal, abri a porta e etc. E nós conversamos e tentei. E no final, ela não quis ficar comigo. Por quê, Bruno? Porque ela estava ligada emocionalmente ao ex-namorado. E aí eu fiquei triste, né? Existe um terceiro capítulo dessa história. E eu não vou contar hoje na live, porque não tem a ver com esse tema. Mas eu lembro que eu fiquei triste, eu falei assim, caraca, mano, pô, tentei fazer o meu melhor, etc. E beleza. Aí um belo dia, eu me deparei com o abraço do afogado e falei assim, caraca. Bunhões, o que é o abraço do afogado? O abraço do afogado é quando você tenta pular no mar para salvar alguém e essa pessoa te coloca para baixo, tentando escapar. Para quem é socorrista aqui, para quem é bombeiro, você sabe que quando uma pessoa está se afogando, é muito perigoso você tentar salvar aquela pessoa naquele momento que ela está se debatendo. Por que, Bulhões? Porque quando você pula para salvar ela e ela te abraça, a chance dela levar você para o fundo do mar é muito grande. Porque ela abraçou você, ela travou você, te bloqueou, você vai se perder. Isso te lembra alguma coisa? Quantas vezes você se relaciona com alguém que ainda não está curado emocionalmente, que está tentando se desprender de outra pessoa, que está tentando superar um relacionamento, e você tenta provar para essa pessoa, por A mais B, que você é a melhor opção? Quantas vezes? Quantas vezes? Fala para mim. Inúmeras, não é? E aí você vai e tenta ser a melhor versão que você pode. Você faz por ela o que o ex não fez. Você faz por ele o que a ex não fez. Você é carinhoso, gentil, sensível, romântico. Você é presente. Você é tudo. Mas infelizmente você é tudo que ela não quer. Você é tudo que ele não quer. Porque tudo que ele quer é exatamente alguém. É a pessoa que jogou ele e ela no mar. Qual que é o problema, Bulhões? O problema é que quando você pula para se afogar, aquela pessoa vai jogar você para baixo, vai sair do mar. E se você ficar com ela, vai ser ainda pior, porque você vai criar esperança, vai criar raízes e de repente seu celular vai vibrar e é uma mensagem dela em um pequeno texto dizendo a você que ela pensou melhor, que as coisas estavam indo muito rápido e que ela tomou a decisão de não ficar mais com você, de não te ver mais e de repente você vê que no perfil dela ela voltou com aquela outra pessoa. E você que pulou lá para salvá-la, agora vai ter que sair de lá sozinho. Cansado. Decepcionado. Frustrado. Porque você tentou dar o seu melhor para alguém que não queria o seu melhor. E qual que é o código, Bulhões? O código é muito simples. E ao mesmo tempo vai ser pesado. Ah, Bulhões, vai ser pesado, então eu não quero. Você escolhe, ou você quer historinha, ou você quer algo que mude a sua vida. Se você quiser historinha, você está na live errada. Tá bom? Vai para outro lugar que o cara vai vender um curso para você de R$1.000, como atrair, como se tornar magnético nas atrações. Aqui é a vida real, meu amigo. E a vida real é que você não deve se relacionar com alguém que acabou de terminar.
Pô, Bruno, mas eu gosto tanto. Não se relacione com alguém que é recém-separado. Por que, Marcos? Porque essa pessoa ainda não superou o relacionamento antigo. Ela ainda está num processo de luto. Ah, Bruno, mas eu não posso me relacionar com ela para tentar ajudar ela a superar. Você vai estar tentando salvar o afogado. Ainda existe apego dela pela outra pessoa. Ainda existe um vínculo forte dela com a pessoa. Ainda existem memórias, ainda existe afeto. E nessa disputa entre você e o passado sempre vai ganhar. Porque o passado exerce sobre ela um poder de influência, de controle, de manipulação, de memórias, de apego, de histórias muito grande. Então, entre 3 anos, 4 anos, 5 anos da vida dela com alguém, em um momento com você, ela vai optar pela outra pessoa. Então não pula no mar para salvar ninguém, não. Às vezes aquela pessoa caiu no mar para ela aprender a nadar sozinha. Você vai atrapalhar o processo dela. Eu nem sabia disso. E eu escrevi no Elucubrações. Caraca, velho. Heleninha deve ter pegado meu livro. Heleninha pegou meu livro, do Elucubrações. Se a minha filha minha filha entra aqui no escritório e ela vê algum livro meu, eu escrevi 4 livros, né? Pra você que não sabia. Bolhões, vi seu podcast e comecei a te seguir. Galera, eu sou escritor best-seller, tenho 4 obras publicadas. Uma delas é essa daqui, né? Que é o Ex-Amor. Mas não é essa que eu ia falar. Eu ia falar do Elucubrações. Essa daqui é hardcore. No Elucubrações, eu escrevi um texto que diz assim: não tente... como é que é? Não queira pra si quem não é pra você. E eu usei a simbologia de pular no mar sem conhecer o abraço do afogado. Porque na minha cabeça fazia muito sentido você pular no mar para tentar salvar alguém que vai sair de lá e você vai se afundar. E de maneira simbólica é exatamente isso que acontece. Para todos vocês que são alunos, se você é faixa branca, você já tem acesso a esse e-book. Busca esse texto no e-book para você ler. Eu queria achar aqui para te dar a página certinha. Mas a Heleninha... Ou a Heleninha ou a Lila pegaram esse livro. Espero que não seja autografado, né? Pois bem. Quando você tenta salvar alguém que está se afogando sozinho por conta das próprias escolhas, a chance de você substituir essa dor e acabar no lugar dela é muito grande. Então não se relacione com pessoas que acabaram de terminar, que estão tentando superar outras pessoas. Dentro da repetição de padrão, você vai tentar substituir essas pessoas. Você vai tentar ser para ela o que o ex não foi, o que a ex não foi. E você vai acabar sendo também o que o ex não foi, alguém que ela esqueceu. Entenda que essa tentativa de salvar aquelas pessoas, naturalmente, e na maioria das vezes, vem de traumas pessoais, sabia? Como assim, Bolinhas? Você passou por um término muito difícil, e aí você vê uma pessoa que também está passando por um término difícil, e você tenta ser para ela o que você não teve. Só que eu quero dizer uma coisa para você. O melhor remédio para quem acabou de separar não é amor. É liberdade. E a ideia de que um amor com o outro amor é a maior mentira que você já escutou sobre isso. Se você acabou de terminar, se você conhece alguém que terminou, essa pessoa precisa de liberdade, de tempo sozinha para tentar, em primeiro lugar, para se recuperar. Em segundo lugar, para se reconhecer. Em terceiro lugar, para aprender a amar a si mesma antes de amar outras pessoas. Eu quero dizer a todos vocês que a maior decisão que você toma para parar de repetir padrões é parar de repetir a tentativa de ter alguém porque você precisa. Quando você tenta ter alguém porque você precisa, a chance de você entrar em relacionamentos caóticos, tóxicos, desequilibrados
a chance de você adquirir síndromes de Estocolmo, de enfermeiro, a chance de você dar um abraço do afogado é muito grande. Porque, infelizmente, você vai se relacionar com dependências. Você vai se relacionar com muito a perder. Porque você precisa, eu preciso, então eu estou disposto a negociar tudo. Não. Se você está pensando que precisa de um relacionamento, eu quero dizer que sim, você precisa. Só que esse relacionamento é com você. Experimente parar nesse momento. Observe nesse momento. Se tudo que você fez pelas pessoas, se você tivesse feito por você hoje, como é que estaria a sua vida? Se ao invés de gastar dinheiro com tanta gente, você tivesse poupado esse dinheiro, como é que estaria a sua vida financeira? Se ao invés de você gastar todo esse seu recurso emocional, perdão, afeto, carinho, demonstração, sentimento, intensidade, se ao invés de você tivesse gastado tudo isso nas pessoas, se você tivesse investido isso em si mesmo, como é que estaria a sua vida? Eu acredito que vocês estariam muito mais ricos e não tão pobres. Eu acredito que vocês estariam muito mais felizes e não tão desanimados. Eu acredito que vocês estariam muito mais confiantes e não inseguros. Só que embora não dê para voltar no tempo e fazer algo novo por você, você pode começar agora, para que daqui a algum tempo você não tenha esse mesmo arrependimento. Sabe como é que isso mudou minha cabeça? Isso não mudou minha cabeça com treino, porque treino é assim. Isso não mudou minha cabeça com outras questões. Isso mudou minha cabeça quando eu comecei a investir. Antes de investir eu falava, pô, se eu tivesse começado antes. Aí eu pensava, daqui a um tempo eu vou fazer isso. Depois eu vou fazer isso. Semana que vem. Teve um dia que eu sentei no computador e falei assim, vou começar agora. E tô nem aí. A gente espera o momento certo. E o momento certo para agir é o momento de agora. Ah, eu vou esperar estar inspirado, Bunhos, para mudar minha vida. Você não vai mudar. Eu vou esperar tá para cima para tomar uma decisão. Você não vai fazer. O compromisso tem que fazer agora. E aí eu fui e comecei a investir. E ao longo de poucos meses, e eu comecei a ver o resultado daquilo. Eu falei, e não era um resultado exponencial, mas era um resultado significativo. E eu falei assim, poxa, por que eu não comecei antes? Mas aí eu olhei e falei assim, e se eu não tivesse começado? Entende? Eu quero dizer a todos vocês que estão aqui, a repetição de padrão, ela acaba quando você faz o que você nunca fez por você. Fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes, como escreveu Einstein, é tolice. O nome do livro? Hiperfoco. Nós estamos desenvolvendo o Clube do Livro para alunos. Eu já tenho uma live, né, sobre o livro do Pequeno Príncipe. Eu vou fazer uma live sobre Mulheres que Correm com os Lobos, a parte que falta. Cara, eu separei 15 livros aqui para a gente ter 15 aulas exclusivas sobre esses livros. E eu vou fazer uma aula sobre esse livro também. Mas para a gente finalizar, eu quero dizer uma coisa a você. Todas essas repetições de padrões, na raiz delas, sempre existe uma tentativa de você fazer pelas outras pessoas o que nunca ninguém fez por você. Então eu quero fazer um convite para você hoje. Hoje, experimente fazer por você o que nunca ninguém fez. Experimente hoje tomar a decisão de fazer algo novo por você. Seja treinar, seja investir, seja poupar dinheiro, seja fazer um curso, seja ler um livro, seja fazer terapia, seja o que for, experimente fazer algo por você. Quando você toma uma decisão diferente, essa decisão gera outras decisões diferentes. Eu sempre estimulei muito minha esposa a dirigir. E ela sempre teve muito medo. E aí quando foi ensinando, ela falou assim, amor, acho que eu vou tirar minha carta. Eu falei assim, meu bem, você acha que você vai tirar sua carta? Não, você vai tirar sua carta. Eu vou fazer o que? Senta aqui, eu vou dar de presente a carta pra você. Fechou? Fechou. Beleza.
Conversamos, começou a tirar a carta dela. E aí, óbvio, né, que no começo, sempre, meu amor, nunca vou dirigir, nunca vou conseguir dirigir, nunca vou... E aí o que acontece? E presta muita atenção nisso que eu vou falar. Presta muita atenção, muita atenção mesmo. E eu lembro que quando ela começou a falar isso, eu resgatei o quê? Eu resgatei quem eu era no ano passado. Eu falei assim, meu bem, vou te falar uma coisa. Quando eu comecei, eu pensava da mesma maneira. Quando eu comecei a dirigir, eu pensava assim, não vou conseguir dirigir. Então, eu quero dizer uma coisa pra você. Esse sentimento que você está sentindo agora, eu já senti. E isso é importante por quê? Porque o sentimento que você está sentindo, eu também já senti. Sentimento de impotência, sentimento de, Buenos, acho que eu não vou conseguir, e etc. Eu já tive nesse lugar. Só que hoje eu estou em outro lugar na qual eu consigo garantir para você que você consegue. Você consegue. Perfeito? Então presta muita atenção. Hoje foi a última aula dela. E ela estava dirigindo muito melhor do que ela dirigia. Pegou rua, e etc. Foi para a avenida. Claro que ela ainda tem muito a aprender. Só que uma decisão que ela tomou abriu a mente dela para novas decisões. Percebe? Ela começou a ter outras conversas. Ela começou a ter outras ambições. Ela começou a ter outros interesses. Porque eu sempre disse para ela que tirar uma carta não é apenas tirar uma carta. É aprender uma nova habilidade. Então, quando você toma a decisão de fazer algo novo por você, todas as outras coisas, elas começam a acontecer. Porque agora, você não é mais a pessoa que você era. Você é a pessoa que você está se tornando. Percebe? A Adri colocou, minha decisão agora é ser faixa branca. Perfeito. Então vou dizer uma coisa a vocês. Eu falei para vocês no começo da nossa live que eu ia disponibilizar 30 vagas hoje para o meu grupo de assinatura, né? Para minha mentoria coletiva, faixa branca. Então eu quero refazer a minha fala. Serão apenas 29 vagas disponíveis. Uma dessas vagas já é da Adri aqui, ok? Adri, é só você clicar no perfil, escolher a vaga que você quiser, fazer o seu cadastro, ok? Eu garanto para você que você não vai ficar sem vaga. Então, existem 29 vagas apenas para que você se torne aluno. Faixa branca, faixa marrom, faixa azul ou faixa preta. Acho que, se eu não me engano, existe só uma vaga faixa preta, na qual você consegue ter um atendimento particular comigo. Se essa é a sua primeira decisão, clique no link do perfil e escolha o melhor plano para que você tenha acesso a todas as nossas lives, exclusive todas as lives que eu faço aqui ficam disponíveis no nosso grupo de assinatura. Você vai ter acesso também ao livro que eu infelizmente não consegui mostrar para vocês aqui, que é o Elucubrações, da maneira e-book, e também a um treinamento exclusivo. Claro, se você optar por outras faixas, você vai ter acesso a outros treinamentos e a todos os e-books. Mas o importante é que você comece. Ok? Independente se você for faixa branca ou não. O importante é que você faça algo novo. Porque é exatamente essa decisão nova que vai quebrar essa vida antiga. O primeiro passo não vai levar você para onde você quer, mas ele vai tirar você de onde você está. E aí, meu amigo, minha amiga, é onde tudo começa. Dito isso, estamos juntos. E eu quero fazer um apelo. As nossas 2 primeiras lives estão disponíveis e fixadas lá no link, lá na minha biografia, aqui no meu perfil. Então, se você perdeu a primeira live sobre dependência emocional, se você perdeu a segunda live sobre relacionamento tóxico e abusivo, clica lá que você vai poder assistir. Essa daqui também vai ficar fixada lá no meu perfil. E agora, no domingo, nós vamos ter a 4ª e última live, ok? Depois disso, nós teremos uma aula exclusiva só para membros. Então, para você que vai se tornar aluno faixa branca hoje, você já vai receber e vai fazer parte ao vivo dessa aula fechada e vai poder fazer perguntas, ok? Dito isso, estamos juntos. E domingo, às 8h20, né? 20h20, nós voltaremos para finalizar. E aí sim nós vamos falar já sobre essa nova fase, né? Sobre essa nova versão, sobre as estratégias de uma blindagem emocional. Um grande beijo a todos vocês. Que Deus te abençoe poderosamente. Que essas palavras não sejam só palavras. Que essas palavras sejam chaves. E que essas chaves elas possam abrir essas fechaduras e virar esses bloqueios. E o mais importante, que você possa entrar por essas novas portas. Dito isso, um grande beijo.
Até domingo.